Muito bem, meu povo, esse é o Comente Bíblia de terça-feira, dia 18 de agosto de 2020, meu povo. É um prazer estar aqui mais uma vez com mais narrativas bíblicas para você. A narrativa de hoje nós vamos encontrar Peraí, vamos começar hoje falando para você ler o Salmo de número 78, 78. Esse foi o salmo que Davi escreveu na época que ele foi buscar a Arca de Deus que estava em Kiriat Jearim, ok? A Arca de Deus que estava em Kiriat Jearim. Então a narrativa vai começar em 2º livro de Samuel, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 11. É a primeira parte da narrativa de hoje. Você que tem Bíblia em ordem cronológica, basta procurar a página 372, parte esquerda, parte A. Diz assim a narrativa, 2 Samuel 6,8 diz Perdão, 2 Samuel 6,6, tá? É do 6 a 11. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca porque os bois estavam tropeçando. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo. Morreu ao lado da arca. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. E então até hoje aquele lugar, até hoje na época foi escrito isso aqui. Até hoje aquele lugar passou a ser chamado Pérez Uzá. Uzá rompeu, né? Bom, queridos, naquele dia Davi teve medo do Senhor, ele teve medo do Senhor. Então ele se perguntou, como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Porque depois que isso aconteceu, ele ficou sem saber. Deus não estava gostando, provavelmente Davi entendeu que não estava fazendo da forma certa, ou da forma que Deus se agradasse. E aí, versículo 10 diz que ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, ele levou para a casa de Obed-Edom, de Gat, né? Então a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, só 3. 1, 2, 3, 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua família. A mesmíssima narrativa você vai encontrar em 1º livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 9 ao 14, tá certo? A única diferença que tem é que diz que quando chegaram na eira de Nacon, né, o livro de Samuel 2, verso 6, né? 2 Samuel 6, verso 6, fala da eira de Nacon. E 1º livro das Crônicas 3, verso 9, vai falar da eira de Kidom. O nome mudou aí. Pode ser que tenha a questão de nome sobre nome, não sei. Nacon, Kidom. Pode ser só uma questão de transliteração. Agora, meu povo, quero pedir que vocês anotem aí Salmo 68, tá? Foi esse o momento em que Davi escreveu este salmo, meu povo. Vamos seguir. Então, vamos lá. 1º livro das Crônicas, capítulo 15, diz que, verso 1, diz que depois que Davi tinha construído a casa dele, né, o palácio dele, né, ele preparou um lugar para a Arca de Deus, ele preparou um local e armou uma tenda, um tabernáculo, armou um tabernáculo, provavelmente não foi o tabernáculo que tinha sido dado por medida, né, para Moisés, mas um tabernáculo, uma tenda. Ele armou uma tenda para trazer a Arca do Senhor para lá, certo? E aí versículo 2 diz que Davi disse, somente os levitas poderão carregar a Arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, para ficarem sempre a seu serviço. Aqui Davi já entendeu um princípio. Eu não tenho só que fazer a coisa certa, aquilo que Deus quer, aquilo que presumivelmente seja bom aos olhos de Deus. Mas eu tenho que achar a forma certa de fazer a coisa certa. Não é só fazer a coisa certa, é a forma de fazer essa coisa certa. E agora ele encontrou aqui, provavelmente meditando, lendo a Bíblia, ou procurando através dos escribas da época, ele entendeu que somente os levitas poderiam carregar a arca e que ela não devia ser tocada ou carregada por qualquer outra pessoa de outra tribo. E muito menos ser carregado num carroção, como diz aqui a narrativa bíblica. Certo? Somente os levitas poderiam carregar. O Senhor os encarregou desse serviço. Bom, então, você vai olhar no versículo 3 de 1º livro das Crônicas, capítulo 15. Você vai ver que Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor, né, do lugar onde ela estava, no caso, a casa de Obed-Edom. E aí ele reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Os descendentes de Arão e os levitas, aqui o nome dos principais eu vou citar para você, Coate, Merari, Gerson, Elisafã, Hebron e Uziel, ok? E é isto aí. Então, verso 11. Então Davi convocou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, os levitas, Uriel,
Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E Davi os disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão se consagrar para trazer a arca do Senhor. Não é simplesmente dizer também que, ei, você é levita, você tem que trazer a arca e pronto. Não, ele foi uma pessoa bem responsável quando ele disse: primeiro você tem que se consagrar, se consagre, para que vocês possam trazer a arca do Senhor. Acho que ele deve ter lembrado, né? Olha, o último que tentou trazer aí, encostou a mão e morreu. Então consagre a sua vida. Nós, diz aqui que a primeira vez que ele foi buscar a arca, diz, nós não tínhamos consultado sobre esse proceder. Ou seja, Davi confessa aqui, ele assume que estava fazendo a coisa certa, mas não tinha consultado, não tinha procurado saber do Senhor a forma certa de fazer essa coisa certa, que era trazer a arca do Senhor para dentro de Jerusalém. No Salmo de número 132, eu quero que você anote para você ler essa semana aí, foi o momento aqui que ele foi escrito, conforme a Bíblia em ordem cronológica. E vamos seguir aqui a nossa narrativa, diz em primeiro livro das Crônicas, ainda no capítulo 15, e no versículo 15, perdão, deixa-me ver, 1 Crônicas 15, 15, diz assim: os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca, aquelas varetas que tinham de um lado e do outro da arca, né? Certo? Você pode olhar aí na gravura. Essas varas aí eram para carregar a arca. Ela devia ser carregada pelos levitas. E essas varas eram presas com argolas para que eles pudessem suspender a arca. Certo? Então os levitas colocaram sobre os ombros, nessas varas aí, e vinham trazendo, conforme o que está na palavra do Senhor. Verso 16 diz que Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres. E assim foi. Os levitas fizeram isso e vieram trazendo a arca. Tá certo? O retorno da arca está também no segundo livro de Samuel, capítulo 6, no versículo 12. Segundo Samuel 6,12 diz: disseram ao rei Davi: olha, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Bom, gritos de alegria, cânticos alegres, trombetas, instrumentos, né? Bom, quero colocar em destaque aqui até para você estudar e ver. Nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas quanto à questão de salvação. Mas, por exemplo, quanto à questão daquelas ordenanças que Deus faz, se você quebrar, ele te quebra. Eu só não entendo aqui, eu quero que você procure esse entendimento, porque eu não vou falar aqui algo que eu não tenho entendimento completo. Mas eu creio que Davi tenha algum ancestral da tribo de Levi. Jessé de Judá, ok. Mas eu acho que provavelmente a esposa devia ser da tribo de Levi, porque ele não foi punido aqui, ó, segundo Samuel 6, verso 14. Davi tirou a roupa real e ficou vestido com uma estola de linho que era própria do sacerdote. E outra coisa, ele estava usando o colete sacerdotal. Gente, o colete sacerdotal de linho, se esse colete sacerdotal aqui for o colete do sumo sacerdote, bom, gente, aí é complicado. Quero só que você pesquise aí. Pode ser que se trate de um outro colete. A gente sabe que o sacerdote que escapou das mãos de Saul, escapou de ser morto, ele levou com ele, quando ele fugiu, foi lá para a caverna de Adulão, encontrar Davi, ele levou o colete sacerdotal. E quando Davi precisava ouvir Deus, precisava de uma resposta de Deus, ele falava com esse sacerdote aí, e traga aí o colete sacerdotal. E aí fica a incógnita, será que era o sacerdote que perguntava? Ou Davi? Em alguns casos ele pedia ao sacerdote que perguntasse. Mas agora ele está vestindo o colete sacerdotal. Eu acho que o sumo sacerdote, no momento, é que devia estar vestindo o colete sacerdotal, se o texto aqui está referindo ao colete. O único colete que eu vejo nessa narrativa do vestuário dos sacerdotes é o colete sacerdotal que era do sumo sacerdote. Davi tirou a roupa de rei, as vestes reais, e colocou o colete do sacerdote e foi dançando e tal.
Bom, tá aí. Tá em 1 Samuel, capítulo, 2 Samuel 6, verso 14, viu, meu povo? E no primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, no versículo 25, vai dizer que com grande festa Davi foi buscar a arca do Senhor. A mesma narrativa, aí lá no versículo 27, na parte final, diz que Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. Não é um colete, não, é o colete. Aqui está referindo-se, ao meu ver, pode ser que esteja errado, mas está referindo-se ao colete do sumo sacerdote, a menos que Davi tenha mandado fazer uma parte para ele. Mas está falando, referindo-se ao colete, o colete sacerdotal de linho. E todo Israel o acompanhou, né? Dançando, tal. Agora eu quero que você anote aí o Salmo de número 97, meu povo. Salmo de Davi, que foi escrito nessa época, que ele foi buscar a arca. Salmo 97. E vamos dar seguimento em segundo livro de Samuel, no capítulo 6 e versículo 17. Diz: eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Não disse que ela falou nada aqui, não. O primeiro momento é o seguinte: ela olhou, viu aquela cena, e em seu coração ela o desprezou Davi. A mesma narrativa você encontra no livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 15, verso 29. E 1 Crônica 16, verso 1. Né? A mesma narrativa. Então, é isto aí. Em segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso 4, diz que Davi tinha transportado a arca de Deus de Criat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela, né? Para a arca, em Jerusalém. E agora chegou o momento de você anotar aí o Salmo de número 15. Salmo de número 15. E o Salmo de número 24. Salmo de número 24. Ok, meu povo? Vamos para frente. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 18, diz que após oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele, Davi, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, deu um pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uva, no caso, um bolo de passas, né? A cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Mesmíssima narrativa está em 1 livro das Crônicas, capítulo 16, versos 2 e 3. Certo? E aí, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 4, diz que Davi nomeou alguns levitas para ministrarem diante da arca do Senhor. Isso é novidade, né? Alguns levitas para estarem cantando, alguns músicos, e para estarem servindo, limpando, fazendo as coisas ali. Aqui diz que eles deviam estar cantando a Deus. Esse negócio aqui, lá no início, na época de Moisés, não existia não. Era só carregar lenha mesmo, carregar água, fazer a limpeza e tal. Né? Então, Davi colocou os levitas para tocar aqui, cantar músicas, adorar o Senhor. É novidade isso. E aí, o Asaf era o chefe desses que cantavam música, né? E Zacarias vinha em seguida, depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom, que recebeu aqui em sua casa, e Jeiel. Ok, queridos? Bom, agora você pode anotar isso aí para você ler em sua casa. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, do verso 8 até o final. É um cântico do Senhor. É uma espécie de salmos que não está no livro dos salmos, ok? E quero que você anote também aí que o Salmo 105 ele foi provavelmente escrito nessa época aí. E 1 Crônicas, capítulo 16, verso 23, diz que, assim, cante ao Senhor todas as terras, proclame a sua salvação dia após dia. Salmo 96, verso 1, cante ao Senhor um cântico novo, cante ao Senhor todos os habitantes da terra, cante ao Senhor, digam o seu nome, e assim por diante. 1 Crônicas 16, verso 24, vai dizer, anunciem a sua glória entre as nações. Tudo aqui é cântico. Anote aí também o Salmo de número 98 e todo o primeiro capítulo 16 de 1 Crônicas, né? É bom que você leia. Também quero pedir que você leia o Salmo 106, pelo menos a parte do versículo 47, salva no Senhor, nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações para que demos graça ao teu santo nome, façamos o seu louvor, do seu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor Deus de Israel por toda a eternidade, para que todo o povo diga amém, ok? Bom, é isso aí. Nós paramos aqui na parte que Mical tinha visto Davi, tinha desprezado ele, certo? E aí,
vai dizer em 2 Samuel capítulo 26, a história vai continuar aqui, dizendo que quando Davi terminou de abençoar o povo, cada um foi para sua casa, Davi voltou-se para a casa dele para ir abençoar a sua família, ou suas mulheres, seus filhos. Ele foi para a casa dele, para o palácio. E quando ele voltou para abençoar a sua família, Mical, aqui agora não é mais só no coração, a filha de Saul, ela saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus escravos, como um homem vulgar. Fez isso como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro de sua família, quando ele me designou como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi perante o Senhor que celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas eu serei honrado por essas escravas aí que você mencionou, viu, Mical? Então, até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. É isto. Fique na paz do Senhor. Amanhã, se o Senhor permitir, tem mais. Comente Bíblia.